Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. Rede de lojas pernambucanas é condenada por contratar temporários para funções permanentes. Em nosso giro pelos regionais, o repórter Petros Faria traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Companhia aérea que exigia padrão estético terá que restituir a agente de aeroporto gastos com maquiagem, cabelo e unhas. Na reportagem especial de hoje, nós vamos falar das custas processuais e dos honorários advocatícios em processos trabalhistas. Se liga, o nosso programa já está no ar. A seção 1 de dissídios individuais do TST manteve decisão que condenou a rede de lojas pernambucanas por contratação irregular de trabalhadores temporários. Para o colegiado, a desobediência a dispositivos legais gera precarização e atinge a sociedade como um todo. Saiba mais na reportagem de Rossini Gomes. Na ação civil pública, o MPT relatou que a Auditoria Fiscal do Trabalho em São Paulo autuou a Pernambucanas pelas contratações ilícitas. Na época, mais de 3.000 trabalhadores temporários foram contratados para a execução de serviços permanentes e previsíveis. Conforme o relatório, a empresa anunciava vagas, recebia documentação, fazia entrevistas e depois encaminhava as pessoas às empresas de trabalho temporário. Em cerca de 3 anos, mais de 10.000 temporários foram contratados, como auxiliares operacionais, promotores de cartão e operadores de telemarketing. Os contratos, além de isentarem as pernambucanas do controle de horário, não estabeleciam prazos. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região determinou que a empresa registrasse todas as pessoas que prestavam serviços habituais, mas negou a condenação por dano moral coletivo, solicitada pelo Ministério Público do Trabalho. No recurso ao TST, o MPT argumentou que a conduta da empresa foi deliberada para obter vantagem indevida. A segunda turma acolheu o argumento. O colegiado entendeu que a desobediência à legislação trabalhista afetou a sociedade, em razão da precarização das relações de trabalho. A turma lembrou que a medida causou prejuízo aos trabalhadores, lesados no valor das verbas rescisórias e no cumprimento de outros direitos. Com isso, foi fixada a indenização de R$100 mil por dano moral coletivo. A rede Pernambucanas recorreu à seção 1 de dissídios individuais. Alegou que a segunda turma teria reexaminado fatos e provas para condená-la, o que contraria a súmula 126 do TST. Mas, segundo o relator, ministro Evandro Valadão, o colegiado deu novo enquadramento jurídico aos fatos registrados pelo TRT. Por unanimidade, os integrantes da seção 1 de dissídios individuais concluíram que a desobediência do empregador à legislação trabalhista atinge a sociedade como um todo. Dessa forma, não houve nova análise do conjunto probatório dos autos. Giro pela Justiça do Trabalho. Uma companhia aérea que atua no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi condenada a indenizar uma ex-empregada por despesas relacionadas à apresentação pessoal para atender a padrões de aparência exigidos pela empresa. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, o repórter Petros Faria conta os detalhes do caso pra gente. A trabalhadora atuou como assistente administrativo e técnico de planejamento e pediu o ressarcimento de gastos com vestimenta, maquiagem, unhas e acessórios. Para a juíza, Maria Irene Silva de Castro Coelho, titular da primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo, não há dúvidas de que a empresa deve arcar com as despesas voltadas para o cumprimento de padrão por ela exigido. Segundo a julgadora, os riscos da atividade econômica são da empregadora. A juíza condenou então a empresa a pagar a quantia de R$100 por mês, no período contratual não prescrito. O valor da condenação foi arbitrado, tendo em vista que a autora não trabalhava diretamente com o atendimento ao público, mas no setor de manutenção. Há recurso aguardando julgamento no TRT-MG. Reportagem especial.
Quem ingressa com uma ação deve estar pronto para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Você sabe a diferença entre essas despesas? Nós preparamos uma reportagem especial sobre o assunto. Acompanhe as informações de Michele Chiapa. Reunir documentos, contratar advogado, fazer registros em cartório, pegar transporte para se dirigir a uma audiência, telefonar. Situações que podem ter custo financeiro, inclusive quando se demanda a justiça. Quem ingressa com uma ação judicial, ainda que comprove a insuficiência de recursos, solicite a gratuidade de justiça e consiga isenção das despesas, não evita gastos ao Poder Judiciário, pois um litígio gera encargos, as chamadas custas processuais. Nivaldo Doro Júnior é chefe de gabinete no Tribunal Superior do Trabalho e explica que há vários gastos relacionados à tramitação de uma ação na Justiça do Trabalho. O processo em si já é um gasto, tanto para as partes quanto para o Estado. Então, é nisso que se insere o conceito de custas e custos. Esse processo, ele tem toda uma estrutura por trás para ele funcionar. Não são só os advogados que as partes têm, contratam, que vão atuar no processo. Então você tem desde um servidor público que vai ter que mexer num sistema, que vai ter que gerar uma certidão, que vai ter que dar andamento ao processo. Você tem o juiz que vai ter que julgar. É a sua atividade. Ele para o seu dia a dia para dar atenção a um processo. Você tem uma audiência, você tem toda uma estrutura de tecnologia, de informática, você tem gastos com luz, água, estrutura predial. Tudo isso são gastos que o Estado tem, o Poder Judiciário tem. Então, a importância das custas, podemos dizer, dos custos em geral, é ter consciência de que estar num processo, ou mover um processo, ou entrar com um processo, gera despesa. O processo em si já é uma despesa para todo mundo. Nivaldo Doro Júnior detalha que as custas processuais no âmbito trabalhista têm características próprias. No processo do trabalho, as custas são de 2% e elas são pagas ao final, então não se paga custas no início. Algumas pessoas podem dizer, mas eu entrei com um processo e tive que pagar no começo. É porque na justiça comum, na justiça estadual, é diferente. Na justiça do trabalho, as custas são pagas ao final pelo vencido. Além das custas processuais, que são os valores devidos pelas partes ao Estado, há os honorários advocatícios. A secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Rose Moraes, explica que existem duas naturezas de pagamento dos serviços prestados pela defesa. Os honorários são o pagamento pela atuação do advogado em determinado processo. A gente tem dois tipos de honorários, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os sucumbenciais é aquilo que o juiz determina para que o vencido pague ao advogado da parte vencedora. Então, na Justiça do Trabalho, ele fica entre 5% e 15% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido naquele processo. E tem os honorários contratuais. Os contratuais é a relação que eu estabeleço com o meu cliente. Aí eu ajusto com ele, olha, eu vou receber 20% daquilo que você receber, ou eu vou receber 20% do valor líquido que você receber, ou eu vou receber 20% das parcelas que você vai receber se for uma obrigação de pagar continuada, né? Então, é isso que eu ajusto com o meu cliente. A secretária-geral da OAB, Rose Moraes, acrescenta que alguns casos ainda necessitam de honorários periciais. Às vezes acontece num processo, por exemplo, tem pedido de insalubridade, tem pedido de periculosidade, tem pedido de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, é necessário contratar um perito que o juízo indica, né? O juízo vai indicar um perito médico ou um perito que possa fazer uma perícia técnica de insalubridade ou de periculosidade, e aí vai ver lá destacado na decisão honorários periciais. E quem paga os honorários periciais é quem perde a perícia. O juiz determina pela realização do trabalho pericial um valor que ele entende por razoável pela demanda que foi necessária para a realização da perícia. Devido ao impacto financeiro que processos podem gerar, a Justiça do Trabalho incentiva a conciliação trabalhista. Um acordo entre as partes pode garantir uma solução pacífica ao conflito, reduzir o tempo de duração do processo e, claro, evitar custos relacionados à tramitação dos litígios.
A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.